Olá para todos, eu sou Crônio Marins e este é o quinto vídeo da série Mentes Holísticas, trabalhando com totalidades 2, o que implica que existe um trabalhando com totalidades 1. Então, excepcionalmente, eu vou deixar o link aqui para esse vídeo, né, que tem sequência direta com o nosso de hoje, correto? Assim, quem quiser pode assistir ele primeiro e depois voltar para cá, ou pode continuar por aqui, muito bem-vindo. Bem, a maior recomendação que eu tenho, né, para seguir a série é se inscrever no canal, ativar o sininho para receber lá as notificações, né, sobre quando é lançado um vídeo, mas a ideia é lançar, né, um vídeo por semana e espero que até o final do ano seja assim. Bem, outra coisa que me pedem é com relação à bibliografia. O problema da bibliografia é que nós temos pouca coisa em português e muitas vezes é um capítulo pequeno, um subcapítulo de livro, ou um artigo científico com uma terminologia aí bastante rebuscada, e a gente vai deixando mesmo essas bibliografias, tá? Mas eu também vou ter que deixar ao longo dos vídeos bibliografia em outras línguas, tá? Em espanhol, em inglês e até em alemão. A gente vai colocar assim as biografias, inclusive coisas que nós estamos traduzindo ou já traduzimos de outras línguas, né, para facilitar a difusão, né, do paradigma holístico, né, com esse foco científico, né, em língua portuguesa. Bem, no vídeo de hoje nós vamos continuar analisando as totalidades. Nós dissemos que pelo nosso modelo, que é um dos modelos possíveis, certo, que nós desenvolvemos em nossa tese de doutorado, né, nós temos 3 elementos na totalidade. O primeiro elemento foi tratado no Trabalhando com Totalidades 1, é o núcleo, ou seja, uma descrição da totalidade que vai variar bastante de acordo com o objetivo do meu trabalho. Os exemplos estão lá no vídeo. O segundo elemento, eu chamo atualmente de temporalidade. Eu chamei de história na tese, mas já mudei, porque não existe aqui nem a metodologia do historiador, né, para falar sobre a história, e a nossa temporalidade ela abrange o futuro. Bem, e uma história do futuro, na verdade, né, é uma ficção científica praticamente, né, e no nosso caso não, é um exercício de previsibilidade, né, então eu prefiro chamar de temporalidade. Bem, o tempo, nós somos prisioneiros do tempo, né? Os seres humanos eles são prisioneiros do tempo. Essa não é uma frase original, tá? Mas reflete muito a nossa verdade. Porque o tempo tem um fator psicológico, por exemplo, bem diferente do que aquele tempo físico. Então, se eu estou ansioso por determinada coisa, parece que o tempo, né, nunca chega. Então, ele se estende. E se eu tenho que cumprir um prazo, mesmo que eu tenha achado no passado que esse prazo era bem factível, começa a chegar um momento e eu ainda não entreguei e não tenho condições de entregar perfeitamente naquele prazo. Então isso vai me deixando bastante agitado, certo? Essa sensação psicológica do tempo é muito importante em algumas análises. Mas temos também o tempo físico, é o tempo que vai passando, né, de acordo com as horas do relógio, meses, anos, que seja, né? Esse tempo físico ele tem uma direção e um sentido no tempo. Os físicos chamam isso de a flecha do tempo, né? Ou seja, você pode em determinados momentos desprezar essa flecha. Eu posso ter o comportamento de uma mola sendo descrita inclusive para o passado. Eu sabendo algumas variáveis sobre a mola, eu sei como é que ela estava no passado. Mas, né, para um ovo, por exemplo, um ovo frito, eu não vou conseguir uma equação física para demonstrar como é que esse ovo frito, né, ele era um ovo normal no passado. É muito mais difícil, porque a gente não consegue voltar, né, de um ovo frito para um ovo aí dentro da sua casca. Então existe uma flecha no tempo. Einstein juntou tempo e espaço. Mas isso é importante quando eu estou perto da velocidade da luz, o que não vai ser o nosso caso. Então, para nós, tempo é uma coisa, espaço é outra. Eu estou só citando essas coisas para dizer que é razoavelmente complexo falar de tempo. No nosso caso, o que importa é pensar
nos delimitantes do passado e do futuro para o tipo de trabalho, para a totalidade que eu vou estudar. E aí eu vou tentar ficar naqueles exemplos que eu já utilizei no primeiro vídeo de Trabalhando com Totalidades. Vamos começar então do tigre. O tigre ou a onça pintada, que é o exemplo mais brasileiro. Se você está com o tigre no zoológico, numa jaula ali, certo? Ele aparenta estar doente, o veterinário está analisando, ele vai analisar o quê? Dias, semanas no passado, para verificar o que o tigre comeu que pode estar fazendo mal, certo? Se há algum outro elemento, que está estressando o tigre, é isso que ele vai analisar. E no futuro, é um pouco de tempo no futuro em que ele se sinta hábil, para curar o tigre de tal maneira que o tigre possa estar em exibição novamente no zoológico, correto? Esse mesmo veterinário, se ele estiver lidando com uma doença que é uma doença genética, ele pode ter que estudar no passado até o nascimento do tigre, como é que ele nasceu e essa doença foi se desenvolvendo com ele. E pode ter que fazer um trabalho de projeção de anos no futuro para saber quantos anos de vida e como o tigre estará, certo, no determinado tempo em que ele ainda tem para viver. Esse é o trabalho ali do veterinário. Agora, um ecologista lidando com o mesmo tigre. A gente viu que o tigre, como a onça pintada, são animais territorialistas. Ele vai ter que analisar tigre e território. Conforme o interesse desse ecologista, ele vai ter que analisar esta totalidade anteriormente ao nascimento do tigre, ou anteriormente à entrada do tigre neste território, certo? Então, ele vai, de uma determinada maneira, separar tigre de totalidade, porque ele vai estudar ou um ou outro, quando eles não estavam ligados, para entender como veio a haver essa ligação, determinado tigre, determinado território. Em termos de futuro, o que ele está estudando? Ele quer saber como que esse território vai mudar pela presença do tigre, que de repente não estava lá um tempo atrás, ou ele quer mudar o território porque o território do tigre veio estar muito próximo, de um ambiente humano, e isso pode oferecer riscos para os homens e para o tigre, obviamente. Bem, tudo isso vai influenciar na delimitação do tempo. Agora, imagina se o estudo com o tigre quiser saber sobre como a espécie evoluiu. Então, ele vai ter que voltar dentro do tigre, do DNA do tigre, analisando milhares ou dezenas ou mais de milhares de anos atrás, certo? Então, tipo de trabalho, foco variante com relação ao tempo. Saindo do tigre para o nosso segundo exemplo, o casal. Vocês se lembram, o casal estava sendo alvo aí de um auditor da Receita Federal. Não é filme de terror, isso acontece. O auditor da Receita Federal, ele vai analisar o passado, até quando? Bem, faz sentido ele analisar 30, 40 anos? Provavelmente não, ele vai analisar os últimos anos de uma declaração conjunta do casal ou de declarações individuais, e aí, de repente, pode ser até antes da formação do casal. Mas provavelmente não vai muito tempo no passado. Quanto ao futuro, talvez na formação de uma multa, infelizmente isso acontece, por ele ter encontrado alguma inconsistência entre rendas e despesas. Essa é a análise para o futuro, que nem é bem uma análise, certo? Isso para o auditor da Receita Federal. Mas e o terapeuta de casais? Bem, o terapeuta de casais pode ter que estudar a temporalidade, no passado, até antes da formação do casal. Porque cada um teve uma educação, e essa educação, que pode ter sido muito diferente, está gerando divergências agora. Se ele está estudando um problema, simples, que surgiu agora e precisa ser resolvido, a perspectiva de futuro para a resolução do problema pode ser pequena. Agora, se o casal veio para esse terapeuta dizendo assim, olha, nós temos propósitos, e o nosso propósito ou de envelhecermos juntos, ficarmos mais 30, 40 anos juntos, ou de nos separarmos amigavelmente, por isso a gente queria fazer essa terapia, bem, conforme o propósito, o tempo diferente no futuro vai ter que ser escolhido para análise, por esse terapeuta. Deu para entender? Agora, o nosso terceiro e último exemplo, programa de uma empresa, que eu utilizei um programa de saúde, mas pode ser um programa de conservação ambiental, de redução dos efeitos negativos que a empresa tem com o ambiente, pode ser
um programa de rentabilidade também, certo? Ou um programa de consecução de objetivos políticos, se a empresa ou instituição for pública. Pois bem, nesse caso, vai depender muito do propósito que se quer ali, né? Nas empresas que eu estudei, na minha tese, com relação à sustentabilidade, tinha empresa que apresentava, certo, os dados do passado recente, né, 2, 3 anos, os dados daquele ano, e não falava praticamente do futuro, certo? É como se o programa não fosse continuar no futuro, a gente sabe que iria, mas eles não falavam. Outras empresas, isso lá em 2014, quando eu escrevi, já tinham planos para 2020. E uma das empresas tinha plano para 2050. Ela queria se tornar uma empresa com um fator positivo no sentido de conservação, ou seja, além de cancelar os seus efeitos negativos, ela estaria cancelando efeitos negativos de outras empresas, de outras instituições. Era uma empresa com este foco de se tornar um elemento positivo em termos de sustentabilidade, né, ambiental principalmente. Bem, deu para entender essas variações, correto? Nós ainda temos que falar do terceiro elemento, que é a influência que tudo isso tem, núcleo, história ou temporalidade, né, para minha análise. Essa influência ou campo é o terceiro elemento a ser tratado no próximo vídeo. Então se inscreva no canal, faça seus comentários, porque isso é muito importante para mim, para conseguir uma melhor adequação do conteúdo, e um grande abraço para vocês.